Quero convidar você a pedir ao Senhor que fale ao seu coração. O que você veio buscar nesta noite? Que o Senhor possa revelar e falar com a sua vida. Senhor, nós estamos na tua casa. Nós estamos e queremos ouvir a tua voz, Senhor. A tua palavra foi lida e nós cremos na presença do teu Santo Espírito neste lugar. Por isso, Senhor, fala a este povo. E que a semente, Senhor, possa atingir esses corações. E que a tua palavra, Senhor, possa ser aprendida e vivida para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, este é um sermão que talvez não seja de maior profundidade teológica que o Senhor tenha me entregado. Mas esta palavra falou profundamente no meu coração nesta semana. A essência desta mensagem no meu coração, ela fala sobre promessas de Deus. O quanto Deus tem dado promessas ao seu povo e o quanto Deus não tem alcançado as promessas que Deus tem dado ao seu povo. Josafá significa Deus é juiz. Josafá reinou por 25 anos como rei de Judá. Segundo Crônicas 22, 9, traz uma rápida comparação de Josafá com alguém muito conhecido chamado Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Se você colocar 22, 9, estará assim: buscou ao Senhor de todo o seu coração. Josafá era um homem que tinha o seu coração em Deus. A experiência é a realidade de Josafá. Ela é muito próxima daquela realidade que nós muitas vezes vivemos em algum momento das nossas vidas. 3 nações se juntaram para lutar contra o exército de Judá. E eles estavam a menos de 40 quilômetros. Essa história, quando nós pegamos essa essência, ela é muito parecida com a experiência que o Tiago contou aqui, onde houve guerra, mas não houve espada levantadas por homens. Josafá estava diante do maior problema do seu reinado. E o texto diz: Josafá teve medo. Josafá ficou alarmado, seria a melhor interpretação para esta palavra. Ficou abalado. Em algum momento das nossas vidas, nós somos acometidos, somos surpreendidos por problemas maiores do que a nossa capacidade de vencê-los. Nós muitas vezes olhamos e dizemos: Senhor, eu não sei o que eu tenho que fazer. Senhor, eu não sei como eu saio dessa situação. Quão terrível, irmãos, é lidar com um problema quando nós somos incapazes de resolvê-los. E a primeira ação que nós temos que ter diante de qualquer problema, pequeno ou grande, com capacidade de resolvê-los ou não, a nossa primeira ação tem que ser sempre orar a Deus. E foi exatamente isso que Josafá fez. E Deus respondeu imediatamente à oração de Josafá. O Senhor levantou um levita no meio do povo, chamado Jaaziel, que quer dizer: Deus é a minha força. Não poderia ter um homem melhor para ser levantado, um levita mais adequado, onde o seu nome quer dizer: Deus é a minha força, Deus é a minha ajuda. Ele disse: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha, esta que vocês estão vendo, não é de vocês, mas é de Deus. Ou seja, vocês vão lutar outras batalhas, vocês viverão outros problemas, mas esta batalha que vocês estão vendo, que vocês reconhecem que é maior do que vocês, vocês não vão lutar. Sou eu que vou lutar esta batalha no lugar de vocês. Deus assumiu aquela batalha, aquele problema, em resposta à união, ao povo que se uniu, ao povo que orou, ao povo que jejuou. E a resposta do Senhor confortou o coração do rei Josafá. Os 2 pontos desta palavra que o Senhor colocou no meu coração diz: busque a Deus com intensidade. O quanto você tem buscado a Deus com intensidade? Busque a Deus com intensidade. Busque conforto nas promessas de Deus.
o quanto você tem olhado para esta palavra e tem buscado o conforto do Senhor para o problema que você está vivendo. Como que nós buscamos a Deus com intensidade? Vamos olhar para a vida e para o texto que nós lemos. O problema era um problema terreno, mas a busca e a resposta foram espirituais. Quando nós olhamos para um problema e nós enxergamos que ele é capaz de nos vencer, que nós não temos a capacidade de superá-lo, nós temos que olhar para o mundo espiritual e dizer: Senhor, eu não tenho esta capacidade. Senhor, este problema é maior do que eu. Busque resposta no Senhor. E o verso 3 diz: Josafá convocou o povo para jejuar. Jejuar por quê? Jejuamos para consagrarmos as nossas vidas a Deus. Jejuamos para mortificar a carne quando nós nos arrependemos de algum pecado. Nós jejuamos para fortalecer a nossa fé. Nós jejuamos para que possamos vencer a aflição que estamos vivendo em nossa alma. Nós jejuamos buscando proteção divina. Nós jejuamos para nos aproximarmos de Deus. O jejum nos prepara para as batalhas espirituais. O jejum clama pela intervenção de Deus a nosso favor, a favor daqueles que nós amamos. O texto não descreve o que é que Josafá pediu para o povo jejuar, não descreve o motivo, mas nunca faltarão motivos para que os filhos do Senhor jejuem. Qual foi o motivo que você jejuou pela última vez? Quando foi a última vez que você, um cristão declarado, jejuou ao Senhor? Você tem jejuado ao Senhor? Se você não tem jejuado ao Senhor, o Senhor está dizendo nesta noite: jejue pelo seu propósito. Apresente o seu propósito diante da minha vida. Apresente-se diante de mim. E eu estou aqui para ouvi-lo como ele ouviu o rei Josafá. O verso 4 diz que Josafá reuniu o povo para juntos orarem, para buscarem resposta, para buscar força. Nós oramos ao Senhor para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos dê direcionamento, nos dê visão. Nós oramos ao Senhor para que Ele conforte os nossos corações. Quanto mais uma igreja ora, mais forte ela se torna. Quanto mais um cristão ora, mais forte ele se torna, mais forte será a sua igreja. Mas temos que lembrar que o oposto disso também é verdade. Quanto menos nós oramos, quanto menos uma igreja ora, mais enfraquecida espiritualmente essa igreja e este cristão se torna. Precisamos orar juntos, sabe? Você deve isso ao seu irmão. Orar com o seu irmão é uma dívida que você tem. Você pode orar sozinho, no secreto do seu quarto, mas você tem a dívida de estar na igreja, orando juntamente pelo seu irmão e com o seu irmão. A partir do verso 6, nós vemos a oração que Josafá ofereceu ao Senhor. Josafá, ele começa declarando a grandeza e a soberania de Deus. Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Ninguém resiste ao teu poder. Depois Josafá, ele reverencia e faz uma dedicação e demonstra a sua fé a Deus, no verso 8. Foi aqui que honramos o teu nome e construímos um templo para te adorar. Se alguma desgraça cair sobre nós, será aqui neste templo que clamaremos a ti pedindo socorro, e tu nos ouvirás. Josafá declarou diante de Deus qual era o problema. Aliás, este é o centro das nossas orações quando nós estamos pedindo alguma coisa, né? Nós temos que dizer aquilo que o Senhor quer ouvir de nós. O que você deseja receber do Senhor? Não podemos esquecer de apresentar diante de Deus o que é que te levou àquela oração. Ele diz no verso 10: agora os amonitas, os moabitas, juntos com os edomitas, invadiram o nosso país. Estão nos atacando e querem arrancar de nós a herança que o Senhor nos deu. E ele na sequência declara o quê? A sua incapacidade. Senhor, tem um problema.
e eu não tenho capacidade para resolver esse problema. Nós não somos fortes o suficiente para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Senhor, essa desgraça que caiu sobre a minha vida, eu não tenho capacidade de resolvê-la. Senhor, eu sou um incapacitado para tratar deste problema. Senhor, eu não consigo. E ele continuou dizendo: Deus, não sabemos o que fazer. Olha, olhamos para ti, Senhor. Ou seja, nós não sabemos o que fazer, a nossa resposta está em ti. Todas as respostas dos nossos problemas, irmãos, elas estão no Senhor. Josafá declarou a grandeza e a soberania de Deus. Josafá reverenciou a Deus, demonstrou dedicação de fé, declarou qual era o problema, declarou qual era a sua incapacidade. Foram muitas declarações, mas ainda falta falarmos sobre o centro da mensagem da declaração daquele homem. Uma declaração que precisa estar em todas as nossas orações. As promessas e aliança que Deus tem com o seu povo. Desde Abraão, o Senhor tem honrado promessas na sua palavra, que o povo não sabe, que o povo não reconhece. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus que cumpre promessas, é um Deus fiel, é um Deus imparável, como nós cantamos, é um Deus que não se arrepende, é um Deus que não muda, é um Deus que não falha, é um Deus que não se esquece dos seus filhos. Você crê ou não crê que você serve a um Deus que é o Deus que não se esquece de você? Você crê ou você não crê que você tem uma aliança com esse Deus? Você tem aliança com Deus. Você tem promessas para as suas vidas que você pode reivindicar diante do Senhor, como Josafá reivindicou. Você crê que quando você ora e lembra dessas promessas, o Senhor lembra-se de você? Deus é um Deus fiel em suas promessas. A oração de Josafá, ela transbordou de forma abundante todas as promessas que o Senhor tem sobre a vida do seu povo. Somente quem tem intimidade com a palavra de Deus é capaz de orar e citar as promessas que Deus tem para as suas vidas. Desde o começo do ano, quando nós temos falado aqui sobre a oração, todas as mensagens nós lembramos: fale das promessas de Deus na sua oração. Lembre-se, cite a palavra do Senhor na sua oração. Lembre a Deus que Ele é um Deus de promessa, que Ele tem um pacto com você. Josafá iniciou na sua oração falando sobre o longo tempo de aliança. O Senhor, no verso 6, Deus dos nossos antepassados. O que é isso? Aliança. Ele estava dizendo: o Senhor não nos conheceu agora. O Senhor é nosso Deus desde os nossos antepassados. É Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó. Ele chama Deus de amigo de Abraão. É esse o Deus que nós servimos. Nós temos essa herança, Senhor. Não começamos um relacionamento agora. Nós não éramos nascidos e o Senhor já era Deus do nosso povo. Nós temos uma história de promessa e cuidado. Porque no verso 7 ele diz: o Senhor expulsou o povo que morava aqui e nos deste essa terra, porque era uma promessa que fizeste a Abraão, teu amigo. Temos uma história contigo, Senhor. Tudo isto que nós temos aqui, que nós usufruímos hoje, é herança tua, é promessa tua. A saúde, o emprego, a família, os bens, tudo que eu tenho, Senhor, é herança tua. Foi o Senhor quem me deu. Não deixe, Senhor, não me deixe perder os que o Senhor me deu. É promessa tua para a minha vida que eu tenho cuidado, Senhor. Preserve aquilo que o Senhor tem me dado. Se Deus não agisse, o povo seria destruído. E na sua oração, Josafá reconheceu esta possibilidade, dizendo: o Senhor é soberano. Se alguma desgraça cair sobre nós, diz o verso 9, seja guerra, se nós perdemos essa guerra, seja doença, seja falta de alimento, nós nos ajuntaremos em frente ao teu templo, Senhor, e clamaremos a ti, e o Senhor vai nos socorrer.
Josafá mais uma vez está falando de promessa, uma promessa que Deus fez para Davi, uma aliança que o Senhor fez com Davi, falando: Davi, vamos construir um templo. Mas Davi, as tuas mãos estão manchadas de sangue, você não vai construir esse templo. Suas mãos estão manchadas do sangue da guerra. Quem vai construir o meu templo, Davi, é o teu filho. Salomão vai construir esse templo. Davi trabalhou, guerreou, juntou tesouros, e ali foi Salomão. E Salomão construiu o templo do Senhor. É verdade que Salomão disse que, em sua oração, que Deus não caberia no céu. Como Deus poderia caber num templo feito por mãos de homens? Mas a oração de Salomão é reivindicada por Josafá. Ela está em 1 Reis 8 e diz assim: olha, de dia e de noite para este templo, Senhor, o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve e nos perdoa. Deus honrou todas as orações que foram ali feitas. Deus respondeu à oração de Josafá. Deus ainda honra a aliança com o seu povo. Deus ainda responde orações. Existe ainda nesse texto de Josafá mais uma marca da fidelidade de Deus para com o seu povo. O versículo 10 diz: agora os amonitas, moabitas, juntamente com os edomitas. E aí Josafá fala: o Senhor não permitiu que nós matássemos esse povo. Se o Senhor tivesse lá atrás permitido que eles tivessem sido extinguidos, eu não estava vivendo esse sofrimento aqui agora. Por que o Senhor não deixou? E por quê? Porque Deus não permitiu que os amonitas fossem destruídos? Porque Deus não permitiu que os moabitas e os edomitas fossem atacados, ao ponto de fazer o povo que caminhava no deserto desviar desses povos para poder alcançar Canaã? Existe uma raiz da promessa de Deus nesta história. Esaú, irmão de Jacó, foi morar na região chamada Seir. Se vocês lerem o texto da história de Esaú, nós veremos que ele era ruivo. A palavra avermelhado em hebraico quer dizer Edom. Assim, os descendentes de Esaú, o ruivo, são os edomitas. E como surgiram os moabitas e os amonitas? Após Deus retirar Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, as suas filhas, temendo que não haveria mais geração, elas embebedaram Ló e elas tiveram relação com ele. A filha mais velha gerou um rapaz chamado Moabe, que deu origem aos pais dos moabitas. E a filha mais nova deu à luz a Ben-Ami, que foi o pai dos amonitas. O que há de comum entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Ló? O sangue de Abraão. Olha a profundidade da aliança de Deus. Olha até onde Deus estende a sua aliança. O Senhor estende a sua aliança até para aquele que aos nossos olhos nós não acreditamos que mereceriam este benefício. O Senhor alcança até aquele que nós rejeitamos, aquele que nós condenamos, o Senhor preserva. Pela aliança da ascendência de Abraão, Deus preservou os amonitas, os moabitas e os edomitas no caminho do deserto. A aliança que Deus estabelece conosco, ela é sempre muito maior do que os nossos olhos e a nossa mente humana pode alcançar e entender. Sempre que você orar ao Senhor, lembre-se que as promessas de Deus sempre estarão banhadas de amor, de justiça e fidelidade. Nós não conseguimos entender a frase Deus é fiel. Nós não temos capacidade. Nós achamos que compreendemos, mas nós não temos capacidade de entender. Quando nós nos afastamos de Deus e sentimos que nós não somos merecedores, e na verdade não somos, lembre-se, Deus permanece fiel, mesmo quando você for infiel.
mesmo quando você não merecer, mesmo quando você não tiver direito, a fidelidade de Deus ainda está sobre a sua vida. Mesmo aquele que a humanidade não reconheceria que teriam direito, o Senhor preservou aqueles povos enquanto eles se mantiveram longe de ofenderem o Senhor. Quando eles se rebelaram contra Deus, eles foram extinguidos. E por fim, não mais na oração de Josafá, mas na resposta de Deus, nós podemos ver a fidelidade das promessas de Deus na sua aliança com o povo. A resposta do Senhor, ela veio através de um homem chamado Jaaziel, que era filho de Zacarias, neto de Benaias, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Para que mencionar 4 gerações numa resposta? Deus usa um levita descendente de Asaf, cuja genealogia ultrapassa 4 gerações, debaixo do cuidado da aliança de Deus. 4 gerações sendo cuidada por Deus. Deus estava dizendo, de geração em geração eu continuo sendo Deus. Eu sou aquele que cumpre as minhas promessas. Parafraseando Moisés, do texto de Números e de Êxodo, é como se ele estivesse dizendo, eu não sou como os homens que mentem e mudam de ideia. Quando foi que eu prometi e não cumpri? A minha misericórdia alcança até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A oração de Josafá, irmãos, ela foi marcada pela vitória espiritual do povo, que dobrou o seu joelho, mas não precisou levantar uma só espada. Quando nós invocamos o nome de Deus, quando nós trazemos à memória do Senhor as suas promessas, o Senhor vai responder, essa batalha não é de vocês, mas esta batalha é minha. O verso 17 ainda diz, fiquem de pé e vejam como Deus salvará vocês. O Senhor estava dizendo, não se entreguem, permaneçam firmes, permaneçam de pé, estejam diante do problema, não recuem do problema. Enfrentem as dificuldades, enfrentem as lutas que vocês estão vivendo, encarem o inimigo face a face e deixe que eu dou a vitória a vocês. Josafá permaneceu firme e inspirado pelo próprio Deus, ele colocou os levitas à frente dos guerreiros, os instrumentos à frente das espadas. Enquanto louvavam, Deus libertava o povo da opressão do inimigo. E por fim, o verso 25 descreve que Deus não somente livrou de forma sobrenatural, mas abençoou de forma transbordante, que eles não puderam levar tudo. O verso 25 diz que eles pegaram por 1 dia, 2 dias, 3 dias, e não conseguiram levar todos os espojos que havia ali, pela guerra que o Senhor havia lutado pelo seu povo. Receberam mais do que puderam carregar. Quando nós nos firmamos nas promessas de Deus, nós receberemos mais do que aquilo que nós podemos carregar. A distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Charles Spurgeon. Enquanto nós não dobrarmos os nossos joelhos, enquanto nós não jejuarmos, enquanto nós não lembrarmos das promessas de Deus para as nossas vidas, nós estaremos distantes de apresentarmos a Deus uma oração que chegue até o altar do Senhor. O povo se juntou e clamou, o povo louvou ao Senhor enquanto o Senhor trabalhava por eles.